Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre um tema que eu vejo muitos leitores debatendo várias técnicas acerca disso e hoje eu vou falar para vocês quais são as estratégias que eu uso para memorizar melhor o conteúdo que eu leio. É claro que temos que levar em conta vários aspectos, por exemplo, eu não comecei a ler ontem, já faz um bom tempo que eu tenho essa rotina de leitor, então consequentemente isso também me ajuda. Também é legal pensar que algumas pessoas aprendem melhor de um jeito e outras de outro. Não é todo mundo que vai aprender exatamente com o mesmo método. Então, o que funciona para mim pode de repente não funcionar para outra pessoa, o que funciona muito bem para outra pessoa, para mim pode não ter utilidade nenhuma e assim por diante. Por isso, o intuito desse vídeo não é te ensinar algo, é realmente relatar a minha experiência, o que funciona, o que dá certo para mim e de repente você tentando aí implementar isso na sua vida, pode ser que para você também dê. Bom, nós sabemos que o nosso tempo é curto, sobretudo em uma sociedade moderna que demanda tanta tarefa, tantas coisas, e aí às vezes a leitura acaba sendo algo de certa forma difícil de ser feito, porque nós não temos momentos de sobra para isso. Imagina o quanto é frustrante quando você consegue finalmente encontrar um momento para ler, mas você não consegue memorizar aquilo que você leu, então passa-se um curto período de espaço de tempo e você já não lembra mais nada. Então eu acho que a gente realmente se sente um pouco frustrado com isso, com essa falta de memória, porque fica aquela sensação de tempo perdido, mas não é um tempo perdido de fato. Porque eu creio que por mais que você não lembre toda a história, a partir do momento que você vê indícios que possam vir te lembrar dela, tua memória vai despertando. Então isso é muito comum comigo, sabe? Eu acho que talvez você de repente não tenha memória tão ruim assim quanto você pensa. Já aconteceu de alguém perguntar: você já leu tal livro? E assim, pelo título, eu não lembrava, falar: não li esse livro ou não li esse conto. E aí a pessoa começar a me contar assim, a história inicial, a premissa do livro, então acendeu uma luzinha na minha cabeça. Opa, já li sim, lembra, aconteceu isso e aquilo. Então isso é muito comum, que a sua memória armazene certos conhecimentos em detrimento de outros. Então isso é importante deixar claro, que você nunca vai lembrar tudo, 100%, mas você pode aflorar essa memória para que você lembre mais. Algo que sempre funciona para mim, e aí vai a primeira observação, a primeira dica, entre aspas, porque já falei que pode funcionar para você ou não, é grifar o texto que eu leio. Eu grifo as partes mais importantes, eu faço anotações, eu destaco, eu escrevo ali pensamentos que eu tive em relação a isso, se me trouxe alguma reflexão, se eu lembrei de outro autor, eu não tenho a menor dó, a menor pena de riscar, de rabiscar, de anotar nos meus livros. Eu acho que é uma forma de nós aproveitarmos eles ao máximo. Então, essa é a minha primeira observação. Não tenha dó de grifar os seus livros, até porque depois, caso você vá retornar a ler isso, você não vai perder tempo tendo que ler tudo de novo, você pode simplesmente olhar para as suas observações e aí você vai conseguir lembrar dessas partes de maneira mais fácil. E outra coisa muito importante de se falar é que o próprio ato de você anotar já é um treinamento de memória, mesmo que você não volte a ler isso mais tarde, esse ato de anotar já está te ajudando. Então, é claro, não saia grifando o texto inteiro, porque obviamente você não vai lembrar do texto inteiro. Grife realmente as partes mais importantes, mais relevantes para você. E aí já englobo a minha dica número 2, que é reler, mas é claro, nós não temos tempo para reler o texto 2, 3, 4, 5 vezes. Então, justamente, eu releio sempre as minhas anotações. Terminei de ler um livro, vou lá e releio as minhas anotações, que, é claro, não vai dar nem metade da metade da metade da metade do livro, porque eu não anoto tantas coisas assim, só realmente as coisas mais importantes. E aí eu releio e eu consigo memorizar, consigo construir, solidificar essa história. Porque quando eu vou lendo aos poucos, eu não tenho essa ideia do todo. E quando eu termino a minha leitura e vou de encontro de novo às reflexões, às minhas anotações, eu consigo fechar esse ciclo, consigo ter essa ideia, essa visão do livro como um todo e não um livro por partes. Então a releitura é muito importante. É claro, pessoal, que livros que eu li às vezes
7 anos atrás, eu já precisaria talvez aí de uma releitura quase que inteira. Ler as minhas anotações apenas talvez não serviria. Então, depende muito da questão do tempo também. Quanto tempo se passou depois da tua leitura? Eu geralmente digo que a releitura para mim funciona mais no sentido de reler as minhas anotações nesse curto espaço de tempo, até porque eu lembro muito bem dos meus livros, dos livros que eu li. Então, muitas vezes, quando eu vou fazer alguma releitura, eu não tenho mesmo aquela emoção de novo dessa primeira leitura, porque eu lembro de muita coisa. Então, eu realmente reler um livro do zero, eu releio só quando se passou muito tempo mesmo. E a terceira dica, eu acho que, é claro, vale mais para livros teóricos, textos teóricos, artigos, capítulos, enfim, coisas que você precisa aprender assim para fins didáticos, de estudo. Não necessariamente para literatura, mas também não deixe de servir. Vamos lá. Que é explicar o que você leu. Para mim isso dá muito certo, porque sempre que eu leio um conto ou um livro, eu geralmente venho aqui no meu canal fazer uma resenha disso. Então, a partir da resenha, eu estou de certa forma explicando aquilo que eu li e isso ajuda demais a minha memória. Eu vejo assim livros, textos que eu li quando eu ainda não tinha canal e como eu esquecia rápido. E depois, quando eu comecei a ter o canal no YouTube ou o meu perfil no Instagram, que eu tinha que retomar aquilo que eu li para contar para as outras pessoas, nossa, minha memória assim melhorou, nossa, sensacionalmente. Consigo memorizar melhor, consigo me lembrar de mais detalhes, consigo, quando estou escrevendo ou falando sobre o livro que eu li, perceber coisas que eu não tinha percebido durante a leitura. É realmente muito bom. Então, sempre tente fazer isso, claro. Isso não quer dizer que você tenha que criar um canal no YouTube ou que você tenha que criar um perfil literário no Instagram. Não precisa, você pode ter o seu próprio caderninho de leituras, ou então você pode anotar ali no computador, se você for uma pessoa mais tecnológica. Para mim funciona, tem que ser papel e caneta mesmo. Ou até mesmo, se você não quiser anotar nada, você pode simplesmente falar na frente do espelho, falar para você mesmo, fingir ali que está explicando. Outra coisa que eu gosto muito, também já entra aí a ideia do caderninho de leituras, é resumir. Como se trata de um resumo, eu realmente trago mais para mim mesma, então eu escrevo ali no meu caderninho de leituras, em vez de publicar na internet, porque na internet eu faço resenha, que é diferente de resumo. Eu gosto muito do resumo porque eu consigo elencar os elementos principais da história, ver o que eu posso colocar na resenha sem ser spoiler e ver o que seria spoiler e não dá pra pôr, mas eu coloco no meu resumo porque será ali guardado comigo. Então, geralmente no meu resuminho eu coloco os fatos do início, do meio e do fim. E sobretudo do fim, que é quando eu já mencionei, nós temos essa ideia do todo. Mas o meu resumo é algo que eu guardo pra mim mesmo, ele não é nada grande, às vezes tem tipo 5 linhas, depende muito do livro. Há livros que exigem mais, mas no meu resumo eu não coloco citações, eu não coloco reflexões, eu coloco realmente os acontecimentos da história, realmente um resumo da história, não é resenha. Então essa parte de reflexão, de anotação, de pensamentos, de relação com outro autor, não coloco nada no resumo, são duas coisas diferentes que eu faço. Não é sempre que eu faço tudo isso para todas as leituras. Há leituras que de fato eu realmente não gostaria de memorizar, não acho necessário. Às vezes um livro que eu não gostei tanto, um livro que não vai agregar na minha vida. Eu acho realmente que é bom a gente selecionar o que eu quero memorizar. Será que eu realmente quero memorizar esse livro? Ou não. Então, obviamente, nós não conseguimos memorizar, decorar, aprender tudo aquilo que nós lemos. Então, eu acho que essa questão da seleção é muito importante. Então, selecionar aquilo que você realmente acha necessário que a sua memória guarde. Bom, e por fim, a última dica de hoje seria dar tempo ao tempo. Como assim? Geralmente, quando nós terminamos uma leitura e fazemos nossas anotações, relemos o que anotamos e tudo mais, a nossa mente tem aquilo guardado muito fresco. Só que se nós nunca mais olhamos para isso, é difícil de memorizar. Então, geralmente, eu gosto de fazer o quê? Terminou ali o semestre, vou dar aquela olhadinha no meu caderninho de anotações, de leituras, ver o que eu li, o que eu anotei, o que eu gostei, o que eu não gostei. E isso me ajuda muito, porque olha só, já passou aí alguns meses das minhas leituras, então eu vou lá e refresco a minha memória. Então assim eu consigo dar tempo ao tempo para refrescar aquilo que já estava quase apagado, dar luz àquilo que estava totalmente apagado.
esse contato com as minhas anotações depois de um tempo também é algo que eu vejo que reforça muito a minha memória. E essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo.